Você já percebeu que depois de ficar um tempão ansioso, você pode ficar na sequência um tempão desanimado também? Você já se perguntou por que isso acontece? No vídeo de hoje eu vou te explicar qual que é a relação entre sentir muita ansiedade e sentir muito desânimo. E por que muitas vezes as pessoas ansiosas se colocam num ciclo em que a ansiedade gera desânimo, o desânimo gera ansiedade e esse ciclo paralisa a vida delas. Esse vídeo aqui é um vídeo em homenagem à super aula que a gente vai fazer em breve, chamada Super Aula Fim da Ansiedade Paralisante. É uma aula bem longa e profunda em que eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre ansiedade, desde a biologia, os hormônios da ansiedade, a forma de tratamento comportamental, os remédios, como a ansiedade vai ficando pior e como reverter esse ciclo, tudo de graça numa aula que você pode se inscrever para receber essa aula aqui no link da descrição, beleza? Eu quero começar o vídeo de hoje dizendo para você o seguinte, se você nunca viu nenhum vídeo nosso antes, eu me chamo Henrique, eu sou psicólogo, um dos fundadores da Eureka, que é a maior rede de terapia do Brasil hoje, e o objetivo aqui do nosso canal é permitir que as pessoas consigam ter um autocuidado melhor com a sua própria saúde mental, com base em evidência no que funciona nas terapias mais modernas, sem nenhuma bobajada, só no que funciona. Então acompanhe esse vídeo aqui até o final e eu vou explicar qual que é a relação entre ansiedade e desânimo. Beleza? Se inscreve no canal também se você quiser receber mais conteúdo desse tipo. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que a ansiedade, ela é uma reação biopsicológica. Isso quer dizer que a ansiedade é uma coisa que você sente na cabeça, mas também no corpo. Toda vez que uma pessoa sente ansiedade, ela vai observar reações em vários lugares do corpo e também nos pensamentos. Os pensamentos, claro, você vai ter mais preocupações, você vai sentir que a sua mente está mais acelerada, como se você estivesse num turbilhão de pensamentos. Muitos pensamentos passando, mas parece que você não consegue se concentrar num pensamento específico. E da parte biológica, a gente vai ver que tem uma frequência cardíaca maior, seu coração vai acelerar um pouquinho, você vai respirar um pouco mais rápido, talvez você fique mais quente, né? Sue mais, talvez os seus músculos fiquem mais contraídos, você comece a ficar assim sem nem perceber, né? Que seus ombros estão contraindo. Tudo isso acontece. E por que isso acontece no nosso corpo? Por causa de dois hormônios importantíssimos chamados cortisol e adrenalina. Dois hormônios que são produzidos ali na glândula adrenal, que fica em cima dos seus rins, nas glândulas adrenais, e eles têm essa função de aumentar, de certa forma, o quão acordado e alerta você está. Tá? E esses hormônios, cortisol e adrenalina, eu quero que você entenda o seguinte, eles não são bons nem ruins. Eles têm um momento deles de agir e eles têm a força que eles agem. E isso vai determinar se eles são bons ou ruins. Vou dar um exemplo muito simples. O cortisol, que é um dos hormônios que eu citei, ele fica bastante alto quando você acorda. Por quê? De manhã, né? Depois de você dormir de noite. Porque para você ficar acordado e poder seguir com o seu dia, em vez de ficar o dia inteiro dormindo, você tem que produzir cortisol. Ele é o hormônio que vai permitir que você acorde e fique alerta e acordado. Da mesma forma, quando você faz exercício físico, seu corpo produz adrenalina. E a adrenalina não necessariamente vai deixar você ansioso, mas você percebe que quando você faz exercício físico, a sua respiração fica mais forte, você vai ficar mais quente, e essa é uma dos efeitos da adrenalina, é aumentar a temperatura do corpo, você vai ficar mais contraído com seus músculos. Tudo isso é natural e é útil em algumas situações. Então, os hormônios cortisol e adrenalina, eles são liberados na sua corrente sanguínea e eles vão aumentar o seu nível de alerta, ou seja, quão acordado você está, e também de concentração. Quanto mais alto, geralmente, esses hormônios, mais a sua concentração ela é numa única coisa. Porém, olha o que acontece. Vamos pensar, em vez de ansiedade, em agitação. E vamos pensar nos dois extremos. Pensa que a agitação ela pode ser 0 ou ela pode ser 100. Se você tá 0 agitado, você provavelmente está dormindo, né? Então você tá o mais desagitado, calmo possível. Digamos que você tá no nível 10 de agitação, então você não tá dormindo, mas você tá devagar, você tá desanimado. Não é bom estar desanimado se você quer estar produzindo, por exemplo, um texto, ou fazendo um trabalho, ou conversando com alguém, você quer estar animado. O que falta para uma pessoa que está desanimada de manhã? Falta mais agitação. Certo? Aí eu posso aumentar essa agitação de várias formas, que eu já vou explicar. Mas vamos olhar para o outro lado.
Depois de um certo ponto, se você tem agitação demais, você começa a ficar ansioso, inquieto, agitado, meio hiperativo. E aí você não consegue fazer as coisas importantes, seja trabalhar, seja estudar, porque você está agitado demais. Então, olha que interessante, tem dois extremos. Você pode, em algum momento, não conseguir trabalhar, estudar, ter uma conversa legal, porque você está muito desanimado, então é pouca agitação. Mas também você pode não conseguir porque você está agitado demais, sacou? Então, olha que interessante, quando a gente fala sobre desânimo e ansiedade, na verdade a gente está falando sobre dois fenômenos, dois pontos na mesma régua. Aqui, de um extremo negativo, você tem o desânimo como a baixa agitação, você está pouco agitado, né? Aqui no outro extremo a gente tem a ansiedade como uma agitação demais. Agitação de menos você não consegue produzir porque não tem ânimo, agitação demais você não consegue produzir e ser eficaz porque tá inquieto, tá trocando de estímulo o tempo todo, tá distraído. Feito? Beleza. O que acontece, então, que explica, às vezes a gente tá tão agitado e depois que tá muito agitado, fica super desanimado. Como se você fosse desse extremo, daqui, de ansiedade, para esse extremo de desânimo. Por que isso acontece? Quando você passa muito tempo extremamente agitado, nesse extremo aqui da ansiedade, você tem uma alta liberação desses hormônios cortisol e adrenalina. Só que depois que esses hormônios começam a subir e eles chegam num pico, naturalmente vai chegar um momento em que eles vão cair. Só que quanto mais alto eles foram, mais rápida e brusca é essa queda. Então, o que acontece às vezes é que você está vivendo um crash de cortisol e adrenalina, um crash no sentido de uma queda abrupta, né? Como, sabe quando a bolsa de valores tem aqueles crashes, que ela tá lá em cima e aí ela cai, todo mundo perde um monte de dinheiro. Isso acontece com os nossos hormônios. Você tá lá em cima, você cai muito mais alto e muito mais forte. Entendeu? Então, olha que interessante o que a gente percebe. Quando você tem um período de muito estresse por várias semanas, geralmente você não fica doente durante o período de estresse. Mas assim que esse período de estresse passa, você fica doente. Porque a adrenalina e o cortisol, curiosamente, eles são hormônios que são liberados para agitar você, deixar você mais alerta, mas eles também aumentam a atividade do sistema imunológico. Quando você está com muita adrenalina e muito cortisol, o seu sistema imunológico está mais ativado, né? Afinal, você está lidando com um período de ameaça, de estresse. Você geralmente vai ficar doente depois que passa esse período de estresse e você tem aquele crash, né? Aquela queda abrupta. E aí que as pessoas ficam doentes. Então, por que você pode estar vivendo hoje esse ciclo da ansiedade que vai para o desânimo? Você está com uma ansiedade acima do normal, ela tá passando demais daquele ponto ideal e tá indo muito rápido para o outro extremo da agitação. E aí você passa o dia assim, não consegue produzir direito porque você tá muito distraído, muito agitado, muito hiperativo. Ali pelo fim da tarde ou de noite, naturalmente esses hormônios têm um crash, só que aí você fica super desanimado, né? E aí fica se culpando porque, putz, eu não consegui produzir nada hoje, eu tô cheio de trabalho acumulado. Só que como você tá desanimado, você também não consegue fazer nada produtivo. Então olha que interessante, no extremo da ansiedade você não faz nada produtivo porque não consegue se concentrar, e no outro extremo do desânimo você não faz nada produtivo porque não tem ânimo para se concentrar. Porém, acredita em mim, existe um ponto ideal nessa régua. O melhor estado mental e cognitivo e corporal para você produzir e se concentrar é quando você tem agitação o suficiente para estar acordado, mas não agitação demais para estar ansioso, certo? Esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Se a gente consegue entender que nessa régua a gente tem que chegar no meio, o que eu entendo a partir daí? E quando eu tô muito desanimado, especialmente se for de manhã, no período do dia em que normalmente você tá mais animado, ou deveria estar mais animado, eu tenho que fazer coisas para me agitar, para aumentar esse nível de agitação. Mas se eu tô muito agitado, eu tenho que fazer coisas para desagitar. Olha que interessante. A agitação, ela é essa régua que engloba tanto o desânimo quanto a ansiedade. E aí, claro, você já entendeu qual que é a solução para esse problema. A gente precisa entender
Primeiro, o que você está fazendo hoje que pode estar te agitando demais, que faça você passar desse ponto ideal? Algumas pessoas, por exemplo, consomem tanta cafeína, tanto café, e esse café pode ser no formato de energético, café preto mesmo, ou Coca-Cola, ou qualquer tipo de chocolate amargo ou meio amargo, chá verde e assim por diante, que você passa desse ponto ideal de concentração e de estar alerta. Você também pode estar, por exemplo, se estimulando muito com fontes de luz, e a gente sabe que, por exemplo, luzes brancas e fortes, especialmente à noite, elas vão fazer com que você fique mais agitado e aumente a produção de cortisol e adrenalina, enquanto que durante o dia é muito bom se expor a essas luzes, né? Você pode estar numa relação muito estressante com o seu namorado, esposo, mãe, família, e faz com que facilmente você passe desse ponto ideal e vá para o ponto de estresse. Então, as primeiras coisas que a gente faz é entender o que será que eu estou fazendo que está me agitando demais nesses pontos. E depois, o que eu não estou fazendo poderia me ajudar a voltar um pouco esse nível de agitação e chegar num ponto ideal de concentração, certo? E aí, claro, são vários hábitos que a gente pode testar, desde modificar os horários em que você toma café, ingere café ou cafeína no seu dia a dia. A gente pode modificar o horário em que você coloca exercício físico no seu dia a dia, e é ao mesmo tempo algo que aumenta o seu ânimo e diminui a sua ansiedade. A gente pode ver como que os remédios que você está tomando ou deixando de tomar interferem nisso. E a gente pode, claro, pensar em como fazer com que essas relações que são estressantes sejam menos estressantes. Tudo isso é uma coisa que a gente faz na terapia, sessão por sessão, e são muitos detalhes para explicar aqui num único vídeo. Mas a partir desse vídeo, eu fico muito feliz, você já entendeu a régua de agitação, e num extremo tem a ansiedade, no outro extremo tem o desânimo, e você pode tentar trabalhar com isso para acelerar quando você precisa acelerar e desacelerar quando precisa desacelerar, beleza? Lá na super aula Fim da Ansiedade Paralisante eu vou entrar em detalhes sobre quais são esses hábitos que podem te ajudar a agitar quando você está desagitado e vice-versa. Então eu peço para que você se inscreva de graça aqui no link da descrição e aproveite, porque essa aula vai ser a melhor aula que você já teve na sua vida sobre ansiedade, eu prometo, e vai ser de graça. É uma utilidade pública para nós e passamos a vida inteira aprendendo sobre trigonometria, fórmula de Bhaskara e como conjugar o verbo haver, mas nunca tivemos uma aula sobre como vencer a ansiedade paralisante. Dá uma olhada na descrição e eu te vejo lá na nossa super aula, beleza? Beijão, se inscreve no canal e até a próxima.